vida do Pedro. E quanto mais eu visito esses textos, acho que mais eu me enxergo e nos enxergo, quer dizer, você está dentro dessa também, não pense que sou só eu, na vida deste homem. Porque Pedro é um cara, às vezes, tão autoconfiante, que chega até a cair no ridículo. Pedro é um cara que, às vezes, fala tantas coisas, mas as suas palavras não condizem com os seus atos. E acho que, às vezes, isso acontece com a gente também. Hoje, o episódio é um episódio, acho que é o pior episódio de Pedro, né? A gente já viu Pedro pescador, Lucas 5, vimos Pedro surfador, lá em Mateus, vimos também Pedro pedreiro, também em Mateus, e agora a gente vai conversar sobre Pedro peneirado. Você já foi peneirado? Quem já foi peneirado aqui, levanta a mão. Olha só. Você sabe que essa palavra peneirado está lá em Lucas 22, é o texto que nós vamos ler hoje, e ela só aparece ali na Bíblia. Você não peneira mais nada em lugar nenhum, a não ser aqui Lucas 22, 31. E quando isso acontece, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de estudar a palavra, mas ela quer dizer separar, decompor, tornar em pedaços menores. Então é como se você fosse rasgado, como se você fosse diminuído. E quem fala isso para Pedro é Jesus. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Vamos fazer a leitura então? Lucas 22, nós vamos ler alguns versículos aí do capítulo 22, do 34 a gente vai pular para o 54, então cuidado para você não se perder no meio do caminho. Simão, Simão, Satanás pediu vocês, veja o plural, está se referindo a todos os discípulos, não somente a Pedro, para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, agora no singular, para que a sua fé não desfaleça, para que a sua fé não falhe, para que a sua fé não se apague. E quando você se converter, quando você mudar de direção, quando você se virar novamente, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Verso 54. Então, prendendo-o Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu, sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse-lhe, você também é um deles. Homem não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós
nos reunimos aqui com liberdade, com alegria na tua casa, para louvar o teu nome, para ouvir a tua voz, como cantamos hoje. E nós pedimos agora que o Senhor fale conosco, que a tua palavra venha ao encontro daquilo que nós mais precisamos ouvir nessa manhã, começo de tarde. Que nós possamos sair daqui impactados pela pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo valor que a tua palavra tem. Que ela gere fruto nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos. Nós, a fim da gente entender um pouco o que está acontecendo aqui, eu gostaria de fazer uma tentativa de harmonizar os 4 evangelhos, que você sabe, nós não temos um, nós temos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nem sempre é tão fácil dos 4 fazer um texto só. Mas eu gostaria de tentar aqui, numa tentativa pessoal, listar os fatos, os acontecimentos daquela quinta-feira, uma quinta-feira marcante, a quinta-feira que antecedia a Páscoa. Porque hoje nós vamos ver, sem dúvida alguma, o pior dia na vida de um homem. Eu não sei qual foi o pior dia da sua vida. Nós já passamos por um dia terrível, ou melhor, uma noite terrível na vida de Pedro, que é aquela em que eles estão no barco, Pedro o surfador, e Jesus não está com eles, e a madrugada vai se esticando, eles não conseguem vencer as dificuldades, e Jesus vem ao encontro deles, sobre as águas, desafiando todas as leis da física. E Pedro vai ao seu encontro nas águas, afunda, a princípio não, mas depois a sua fé fraqueja. E novamente aqui, nessa quinta-feira que antecede a Páscoa, a sua fé vai ser testada até o seu limite. Como é que isso acontece? Primeiro dia começa com Jesus, enviando Pedro e João para prepararem a Páscoa. Eles vão na casa onde Jesus indica, tem um homem saindo com um cântaro, com um jarro de água, e Jesus, de alguma forma, já havia conversado com aquele homem para separarem o lugar que fica no primeiro andar, que a gente chama de cenáculo, que é onde foi a ceia de Jesus com seus discípulos. E Lucas, abruptamente, chegada a hora da ceia, ele já passa lá, não coloca mais nenhum acontecimento nesse intervalo. A ceia é preparada, certamente você tem um cordeiro ali para ser comido, um cordeiro para ficar gostoso não pode ser feito rapidamente. Então você tem os rituais da Páscoa que são celebrados, são rigorosamente visitados ali por Jesus e seus discípulos. Mas quem esteve aqui a semana passada escutou o pastor Kirchner pregando acerca da ressurreição de Jesus, e ele disse algumas vezes que os discípulos não entendiam nada do que estava acontecendo. Jesus já falou várias e diversas vezes que era necessário que ele fosse entregue na mão dos pecadores, na mão dos religiosos, que ele fosse açoitado, feito prisioneiro, fosse crucificado, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. E chegou a noite em que ele vai ser preso. Mas os discípulos não estão entendendo nada, estão completamente por fora, e prova disso é que Lucas nos diz que o que os discípulos resolvem fazer na ceia é conversar, é discutir sobre quem é o maior deles. Quem é que vai mandar a hora que o reino de Deus foi estabelecido pelo Messias vitorioso Jesus Cristo? Vai ser eu, vai ser você, eu vou sentar à esquerda, você à direita. Jesus olha isso e talvez sem dizer palavra, ele se despe, fica literalmente só de cueca. Coloca uma toalha na sua cintura, pega a bacia e lava os pés dos discípulos. E aí no Evangelho de João nós lemos, vocês entenderam o que eu fiz? Porque vocês têm que fazer assim
uns com os outros. Jesus dá a eles uma lição de serviço, de humildade. E depois ele fala, olha, um de vocês vai me trair. Imagine a tensão. Essa noite é psicologicamente pesada, terrível, cheia de tensões emocionais. E um de vocês vai me trair. Jesus fala para Judas, vai fazer o que você tem que fazer. E depois ele fala, Pedro, Satanás requereu, exigiu, demandou, pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Pediu permissão para peneirar você, Pedro, e aos outros também. Decompor, permissão para rasgar vocês em pedacinhos. Uma noite terrível. E Jesus vai dizer lá no Jardim das Oliveiras, essa é a noite da hora e do poder das trevas. Eles começam a ceia, depois que Judas sai, e Simão Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir, mais tarde vocês vão me encontrar. Ah, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim, Pedro? Eu asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ah, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram as mesmas coisas. Pedro disse tantas palavras bonitas, mas palavras que se mostraram vazias. Palavras que não se sustentaram na noite que se seguiu. Imagine você, por um momento que você faz parte daqueles discípulos, você está sentado ali, reclinado à mesa com Jesus, e Jesus fala, um de vocês vai me trair. Puxa, isso já dá uma tensão de quem será que ele está falando. E depois que Judas sai, imagine o que é que os discípulos devem ter sentido quando Jesus fala que o porta-voz deles, o líder deles, vai negar o mestre 3 vezes em público. E se um homem como Pedro falharia com Jesus, que esperança então haverá para os outros discípulos? Que noite difícil. Para aumentar a tensão, Jesus fala, arrumem 2 espadas, peguem espadas, e uma delas na mão de Pedro. Jesus vai ao jardim com os discípulos e tem uma enorme necessidade de orar, de estar com o Pai, porque a sua alma está angustiada até a morte. E ele leva 3 amigos, num ponto mais reservado, para estarem com ele, para orarem com ele, mas esses amigos, Pedro, Tiago e João, não conseguem ficar acordados. 3 vezes Jesus fala, vigiem e orem. Estejam comigo, vocês não conseguem orar comigo nem uma hora. Então os soldados chegam para prender Jesus. Aí o Pedrão, só ele, né? Pedrão pega a espada e quer cortar a cabeça do Malco fora. Só que o Malco parece que fez capoeira, deu um olé, levou só a orelha dele embora. Jesus manda, guarda essa espada, Pedro. E cura, naquele momento, a orelha do servo Malco. Todos os discípulos fogem. E aí vão se cumprindo uma profecia atrás da outra, ferirei o meu pastor e as minhas ovelhas ficarão dispersas. Mas Pedro o seguiu de longe. E a gente sabe pelo Evangelho de João que João também estava com Pedro.
E eles vão até o pátio do sumo sacerdote, da casa do sumo sacerdote. João é conhecido ali da criadagem, ele consegue acesso e traz o Pedro com ele. E apesar de Jesus ter suado lá no jardim, é uma noite fria, tão fria, que é aceso um fogo, e Pedro se aproxima do fogo, se aproxima dos inimigos de Jesus e se assenta com eles. Finalmente, Pedro nega Jesus. Evento, narrativa que consta nos 4 evangelhos. É rara a narrativa que aparece nos 4 evangelhos, mas Pedro nega Jesus aqui nos 4 evangelhos. E na hora que Pedro nega, Lucas nos dá uma contribuição inestimável. Nos mostra claramente que Pedro está ali fora ao fogo e Jesus está lá dentro sendo interrogado, açoitado, esbofeteado, zombado. E quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta e Jesus, de onde está? Olha para Pedro. Pedro sai chorando amargamente. Bom, eu gostaria então, depois de ter resumido esses acontecimentos, de tratar alguns aspectos desse texto que a gente leu. Primeiro, a peneira do diabo. O diabo tem uma peneira, é claro que isso é metafórico, né? Mas o diabo tem uma peneira e o objetivo dele é simplesmente acabar com as nossas vidas. O diabo veio para roubar, para matar, para destruir todos os que são filhos de Deus. Simão, Satanás pediu vocês. Ele não ordenou, porque Satanás não manda, Satanás pede. Tal como a gente vê nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, o diabo não tem autonomia para fazer o que ele quer. Ele precisa da autorização de Deus. Um pensador cristão comparou Satanás a um Doberman que está preso a uma coleira e Deus é quem segura essa coleira. De vez em quando, Deus dá uma folga para essa coleira para que esse Doberman dê umas latidas na nossa direção, mas esse Doberman não tem autonomia, ele não é livre. E aí eu já queria abordar um aspecto que nós erramos demais, muitas vezes na nossa teologia caseira. O aspecto diz respeito à batalha espiritual, né? Oração dobrada pelo Marcos, que está ouvindo pela 2ª vez tudo isso hoje, irmão. Se você não aprender isso hoje, você não aprende mais, que ele esteve conosco no culto chinês. Deus o abençoe. O que é que nós aprendemos na Bíblia sobre batalha espiritual? Primeiro, que ela é real, ela existe. E o diabo quer nos derrubar, quer nos destruir, quer nos fazer cair. Como se não bastasse a nossa carne, como se não bastasse a oposição do mundo, nós temos um inimigo que tem nome, tem sobrenome e quer acabar com a vida da gente. O diabo é assim. Agora, o entendimento errado que nós temos da batalha espiritual é de nós acharmos que Deus está ali lutando com o diabo e tem hora que Deus dá uma fraquejada e se a gente não tiver em oração, Jesus não vai aguentar, Jesus vai morrer, Jesus vai perder. Essa é uma visão totalmente errada que talvez o mundo de Star Wars, com Darth Vader e Luke Skywalker, tenha colocado na nossa cabeça. Que o bem e o mal estão assim lutando e que se a gente não torcer, se a gente não interceder, Deus perde. Não, a Bíblia não é dualista. Deus não tem um opositor à altura para combater com ele. Deixa eu fazer um teste rapidinho aqui com vocês. Qual é o contrário de dia? Noite. Muito bem. Passaram no primeiro teste. Contrário de vida? Muito bem. Passaram no segundo. Contrário de anjo? Demônio, diabo. Contrário de Deus?
E aí? Diabo? Não. Diabo é um anjo caído. Deus não tem igual, não tem quem se compare a ele, não tem quem possa com ele. A luta não é assim. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém. E o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, conforme o livro do Apocalipse, e ele quer sair esperneando e levar com ele quem ele puder levar. O diabo não está à altura de Deus, o diabo é uma criatura, é um anjo criado por Deus, um anjo que se rebelou. Então, o contrário de Deus não tem. Deus não tem opositor à altura. Agora, a batalha espiritual é real, ela acontece nas nossas vidas. Tanto que a Bíblia fala em Efésios 6 que nós devemos usar a nossa armadura, a armadura de Deus, para nos prepararmos. A Bíblia fala que nós devemos vigiar. E Pedro aprendeu essa lição da peneira tão bem, que anos mais tarde, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versos 8 e 9, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Permaneçam firmes na fé. Então, a batalha espiritual é real, mas a gente precisa entender que Deus é soberano. A gente vê no Apocalipse todos os exércitos se preparando no Armagedon para lutar contra o povo de Deus. E a Bíblia fala que com um sopro de sua boca ele destruirá todos os inimigos. Não vai ter luta, o pessoal vai ter um maior trabalho para chegar lá e Deus vai... Acabou, velho. Já era. Já Elvis. Caiu em Itaquera, já era. Desculpa, falei isso em alto? Perdão, vamos para frente. Né? Olha lá, o irmão agora ficou magoado comigo, mas paciência. Provações maiores virão, né, querido? Mas tudo bem, vamos voltar aqui para a nossa peneira. Então, a peneira é uma realidade nas nossas vidas. O diabo pode pedir permissão para nos peneirar. Fez isso com Pedro, fez isso com Jó, e está fazendo isso com alguns de nós, com todos de nós, está pedindo permissão. Só que, depois do verso 31, vem o verso 32, graças a Deus. E aí nós vemos a intercessão de Jesus Cristo, aleluia. Mas eu, Pedro, orei por você. Jesus intercede por nós. Isso não é maravilhoso, queridos? Agora, a intercessão de Jesus não é para que o diabo vá embora. A intercessão de Jesus não é para que a peneira seja quebrada. A intercessão de Jesus é para que a fé de Pedro não falhe, que a fé de Pedro não se apague, para que a fé dele não desfaleça. Interessante, né? Tanto que Jesus nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E esse é o momento em que Pedro vai ser peneirado, já está sendo peneirado. Ele vai experimentar a pior noite da sua vida, só que, junto com a profecia da peneira, ele tem uma promessa maravilhosa, dizendo, eu intercedi por você, Pedro. Então, nós sabemos, queridos, que Jesus intercede por nós. Isso não é bom? 1 João 2,1, João escreve que nós temos um advogado ou um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Em Romanos 8:34, Paulo escreve, quem condenará os eleitos de Deus? Foi Cristo que morreu, e mais, quem ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Nós temos o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas, falando assim, diante do Pai, aquela ali é minha filha, aquele ali é meu filho, guarda-o do mal. Jesus intercede por mim e por você diante do Pai.
E não apenas isso, nós vemos nessa palavra de Jesus que Pedro não vai perder a sua fé. Ele vai ter um lapso. Não vai ter a coragem. Mas, Pedro, quando você se voltar, quando você mudar de atitude, você fortaleça os seus irmãos. Você não só não vai perder a sua fé, Pedro, como você vai ter forças para fortalecer os seus irmãos. Então Jesus ora, não para livrar Pedro deste teste, mas para que a fé dele não acabe. E Jesus que intercede por nós também, e ele diz que Pedro terá forças para fortalecer os seus irmãos. Quer dizer, aqui acontece o quê? É uma restauração adiantada de Pedro. A gente vai ver no nosso próximo encontro, se Deus quiser, João capítulo 21, Pedro restaurado. Mas Jesus já está dizendo, olha, você vai passar por essa, Pedro, e você vai sair inteiro, vai sair vivo, talvez chamuscado, talvez peneirado, mas você vai ter forças para fortalecer os seus irmãos. E por causa dessa palavra, Pedro pôde levantar-se novamente após ter falhado. E não somente ele pôde levantar-se, como também ajudar muitos outros. E até hoje, muitas pessoas estão se levantando por causa de Pedro. Pedro não mudou por si mesmo. Foi o poder da oração do Senhor que o guardou esse tempo todo. Mais tarde, quando ele se lembrou da oração do Senhor, ele chorou amargamente. Ele se arrependeu. E tudo isso porque a oração de Jesus preservou Pedro. Graças a Deus, Deus ouve a oração do Senhor. Jesus não orou por Judas. Judas é chamado filho da perdição. Judas nunca foi salvo. Judas sempre esteve perdido. Mas Jesus orou por Pedro. E Jesus também intercede por nós. Ele é o nosso intercessor junto de Deus. Agora eu queria mostrar aqui também a negação de Pedro não aconteceu por acaso. Não aconteceu assim de repente. Pedro cometeu alguns erros que o levaram a negar a Jesus. Erros que nós devemos aprender para não cometê-los também. Porque se aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco. O primeiro erro de Pedro foi que Pedro se descuidou da oração. Pedro não conseguiu orar com Jesus. Estava cansado demais, estava assim num sono, não sei se esse sono foi sobrenatural para deixar Jesus sozinho. O fato é que ele não pôde orar. E quantas vezes nós nos descuidamos da oração, achamos que a oração ela não funciona, ou que ela não serve para nada, ou que a oração é uma perda de tempo, né? Já contei isso aqui, mas o rapaz da igreja ligou lá na igreja da qual ele era membro, o pastor atendeu, o pastor, que bom que o senhor está aí, o que é que o senhor está fazendo? Eu estou lendo a Bíblia e orando, meu filho. Então já que o senhor não está fazendo nada, eu vou passar aí para a gente conversar, pode ser? Então já demonstrou qual é o problema dele. A oração é importante, a oração nos sustenta, ela nos faz lembrar quem nós somos e quem Deus é. A oração é o melhor remédio contra a ansiedade. A oração é o melhor remédio para as minhas frustrações. É através da oração que nós somos lembrados de quem é Deus. O próximo erro que Pedro comete é um erro que muita gente comete. E tem muita gente fazendo isso. Pedro seguiu Jesus de longe. Quem segue a Jesus de longe fica mais vulnerável. Quem segue a Jesus de longe nega Jesus mais facilmente. Cuidado para você não cometer esse erro. E teve mais um erro fatal.
que foi o de Pedro colocar-se entre os inimigos de Jesus. Veja bem, Pedro primeiramente se aproximou do braseiro, e em seguida se assentou com os servos e guardas, e depois começa a conversar com eles. Pedro fez tudo, exatamente tudo que o Salmo número 1 diz para a gente não fazer. Como é feliz aquele que ama, aquele que teme ao Senhor, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda com zombadores, não se detém no caminho dos pecadores. Pedro fez tudo isso. Então, nós possamos aprender a não cometer esses erros. Mas, graças a Deus, que depois que ele ouve o galo cantar, imediatamente ele se recorda da palavra de Jesus e olha para ele lá dentro, lá no interrogatório. E o inesperado acontece. O galo canta, Pedro se lembra, olha para Jesus, e Jesus, como se parasse tudo, olha exatamente para Pedro, lá fora. E só Lucas nos dá essa contribuição tão valiosa. E aí eu queria pensar um pouco com vocês o que tem nesse olhar de Jesus. Eu lembro quando adolescente e vi esse texto pela primeira vez, fiquei imaginando que o olhar de Jesus era como um olhar que saía fogo na direção de Pedro, um olhar que expressasse: "Tá vendo, Pedro? Falei para você. Tá vendo, Pedro? Eu falei que você ia negar. Olha o galo aí do teu lado. Eu disse para você que você não ia sustentar as tuas palavras tão bonitas." Era essa a ideia que eu tinha, de um olhar que condenava, de um olhar do bem feito, tá vendo? Olha o que é que você aprontou. E a minha interpretação era essa, porque provavelmente a maioria de nós pensaria a mesma coisa. Mas aí a gente vai para o seminário, aprende a ler um texto dentro do contexto. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem uma outra ideia do olhar de Jesus. Embora o texto não diga claramente qual era a expressão que estava no olhar, quando a gente se recorda do verso 32 que a gente leu, a gente percebe que o que Jesus quer dizer com aquele olhar direto para Pedro é: Pedro, eu orei por você, não se esqueça disso. Pedro, eu estou aqui temporariamente preso, sendo esbofeteado, estou sendo interrogado, estou sendo zombado, cuspido, maltratado, mas, apesar disso, eu continuo no controle absoluto de todas as coisas. Eu coloquei esse galo aí, o galo está esperando pacientemente você negar pela terceira vez. Entre a segunda e a terceira passa 1 hora e o galo lá esperando. Vai, Pedro, eu preciso cantar aqui. E Jesus falando: "Pera aí, galo, na hora você canta." E foi negar pela terceira vez, o galo cantou. Então, para mim, esse olhar de Jesus é: Pedro, eu intercedi por você, e você vai sair dessa. Lembra que eu disse para você, quando você se converter, quando você mudar de atitude, você vai voltar para fortalecer os seus irmãos. Essa provação pela qual você está passando não vai acabar com a tua vida. Para mim, o olhar de Jesus, naqueles segundos, disseram tudo isso para Pedro. E para mim, a lição mais preciosa, depois de Pedro, eu orei por você. Depois de Pedro, parece aqui que eu estou preso, né, Pedro? Eu estou, mas eu continuo no controle de tudo, absolutamente todas as coisas. Para mim, a lição mais preciosa do texto é essa aqui. Mesmo no pior momento das nossas vidas, nós podemos encontrar o terno olhar
de Jesus. Esse era o pior momento da vida de Pedro. Ele não sabia que no capítulo 21 de João ele seria restaurado por Jesus. Embora Jesus dissesse, você vai sair dessa. E o olhar do mestre quebrantou o coração do apóstolo, que aproveitou, enquanto todos estavam olhando para Jesus, ele saiu correndo e chorou amargamente. O arrependimento de Pedro é o início da sua restauração. Graças a Deus. Porque se Pedro foi restaurado, qualquer pessoa que se arrependa, sinceramente, diante de Deus, pode ser restaurada. Queridos, pode ser que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, ou ainda venha passar por ele. Mas nesse dia ou nessa noite, lembre-se que mesmo ali, você pode encontrar o terno olhar de Jesus. Um olhar cheio de graça, cheio de perdão. Pedro não conhecia 1 João 1,9 porque simplesmente ainda não havia sido escrito, mas ele experimentou a verdade desse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Concluindo, Pedro perdeu a sua coragem, mas não perdeu a fé. Foi restaurado a comunhão com Cristo e foi usado grandemente para fortalecer o povo de Deus. Não é por acaso, e eu creio que tem muito a ver com essa passagem, que a primeira carta de Pedro tem o tema dominante do sofrimento. Se tem alguém que sabe que é sofrimento, é Pedro. Se tem alguém que sabe o que é negar Jesus, é Pedro. Se tem alguém que sabe o que é ser restaurado, é Pedro. Então você encontra a viva esperança na primeira carta de Pedro por causa disso, por causa de tudo que ele passou. E em algum momento, eu lamento dizer, em algum momento, todos nós acabaremos por falhar diante do Senhor. E então, de uma forma ou de outra, nós ouviremos o galo cantar. Satanás dirá que não há mais esperança para nós, mas essa não é a mensagem de Deus para nós, entenda isso. E certamente não foi o fim da linha para Pedro. E a sua restauração foi tão completa que ele pôde dizer aos judeus em Atos 3,14, vocês, porém, negaram o santo e o justo. Portanto, o que nós devemos fazer quando nós pecarmos, quando nós falharmos? Nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado. E ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você venha a ser peneirado. Lembre-se que no meio da peneira você pode encontrar o olhar de Jesus. Vamos orar? Ó Pai, nós lemos esse texto, nos colocamos no lugar de Pedro. E tantas vezes percebemos que nós somos tão rápidos para julgar Pedro. E nos esquecemos que negamos a Ti tantas vezes, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas omissões. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Fortalece a nossa fé. Restaura nossas vidas. E se porventura nós viemos a ser peneirados pelo diabo, faça-nos lembrar que o Senhor intercede por nós. E faça-nos encontrar o Teu olhar, Teu gracioso e terno olhar, mesmo na mais profunda escuridão. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos pedir a bênção do Senhor.
Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo fortaleçam a nossa fé, firmem os nossos passos e nos deem forças na nossa caminhada, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz. Uma semana.